E hoje, a sociedade dificulta nosso sono, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que mais ajuda, e é padrão ouro, ó, galera, isso aqui é utilidade pública, cara, porque outra pandemia dentro da clínica é remédio para dormir, tá? Perfeito. Uma das coisas padrão ouro para tratar insônia é o que a gente chama de higiene do sono. O que é higiene do sono? Você entender o comportamento você entender o ato de dormir como um comportamento. Então, quando você está chegando à noite, que você começa a escurecer, você tem que começar a diminuir as luzes brancas, parar de fazer atividades que te deixam muito elétrico, evitar o uso de psicoestimulante, usar luzes quentes, isto é, luzes mais avermelhadas, mais amareladas, porque lembra o fogo. Por que meia-noite se chama meia-noite, cara? Porque é no meio da noite. E aí a galera normalmente dorme meia-noite, 1h da manhã. Cara, Meio da noite você tinha que estar dormindo já tá no meio da noite. 99,5% da nossa vida no planeta não existia luz artificial. A gente escurecia, a gente ia para a caverna, fazia um fogo, que é amarelo, contava alguns tipos de história, por isso que história engaja, a gente chama de storytelling, quando você conta história o pessoal presta atenção, porque evolutivamente foi selecionado para ser assim. Isso aqui é um storytelling. E dormia, cara, e você dormia. Aí você acordava de manhã por volta das 5, 6 horas, 7 alguns, ia caçar, depois do almoço, porque o sol estava muito quente, provavelmente você descansava um pouco, que talvez aí venha a função da sonequinha depois do almoço, e depois voltava a caçar de novo. Aí hoje, o Cleitinho, que está nos assistindo aqui, ele vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã e acorda meio-dia. Aí não sabe porque tá triste e porque tá meio deprimido. Porque não é natural a gente dormir 4 da manhã, cara. Não existe, Igor. Presta atenção em mim aqui, cara. Cara, é que eu tô tomando um esporro de tabela aqui. Agora você sabe de onde vem teu toque, tua depressão. Igor, não existe pessoa noturna, cara. Alguém enxerga no escuro? Alguém tem receptor de visão noturna? Coruja, velho, porque é uma espécie noturna. Mas por que pra mim é tão confortável ficar acordado até 4 horas da manhã? Porque você tá fazendo alguma coisa. Você É. provavelmente está engajado em alguma atividade. E habituou desse jeito. Só que isso é extremamente, velho, prejudicial. Mas muito prejudicial. Pode botar na capa aí do corte depois. Mas Igor assim- toma esporro. Ô, Igor, imagina o seguinte, o teu olho foi construído para enxergar durante o dia. Os nossos receptores são modelados para responder para uma faixa de frequência do espectro magnético. Esses receptores vão produzir a tua imagem visual. Eles vão lá para o córtex e vão produzir para o córtex sulco-calcarino e vão produzir a imagem visual. Atrás desses receptores a gente tem umas células que a gente chama de células ganglionares. Nessas células a gente tem outros receptores específicos que são parecidos com esses receptores visuais, mas eles não mandam informação para o córtex visual. Eles vão mandar uma informação para o núcleo que a gente chama de núcleo supraquiasmático, perto do hipotálamo, certo? Na parte anterior do hipotálamo. E essa região vai ajudar a regular o sono, modelando a atividade do hipotálamo e modelando a liberação de melatonina também numa outra glândula. E cortisol. E de cortisol, via hipotálamo, certo? Então, de certa maneira, ficar acordado de noite é antinatural. Você está indo contra todo um sistema que foi selecionado durante milhões de anos. Tá. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Mas, assim, e se eu não tiver muita escolha, eu ainda assim vou me fuder? Porque, ó, pra mim é normal, na verdade, que as coisas terminem por aqui quando é meia-noite. Que eu já devia estar dormindo há mó tempão, eu imagino. Tá muito errado, cara. É que eu não tenho escolha, né? Eu sei. Por que trabalhador noturno ganha muito adicional de insalubridade? Porque é péssimo pra saúde fazer plantão. Cara, eu já atendi muito médico depressivo que eu sugeri tirar o plantão, o cara melhorou. Não é normal ficar dormindo tarde, cara. Pensa assim, ó, a gente chama isso de incompatibilidade. Já deu ruim aí no... Não, presta atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, cara. Incompatibilidade evolutiva. O nosso sistema morfológico e fisiológico foi selecionado pela evolução em um ambiente. Um ambiente, olha que interessante, cara. Agora tu vai começar a entender o porquê que existem tantas doenças atualmente. Por que nossa clínica tá cheia. Um ambiente lá atrás, que os nossos ancestrais foram selecionados, a espécie humana há pelo menos 200 mil anos. Cara, 200 mil anos. A gente nem consegue imaginar o que é 200 mil anos. A gente vive 80. É muito tempo. Sem luz
com relativamente pouca comida e muita necessidade de fazer exercício Aham. para caçar e coletar. Então 40, 50 quilômetros caminhando por dia. Hoje, a gente vive num ambiente com muita luz natural, onde a gente não precisa fazer tanto exercício e a gente tem comida com alta densidade calórica e não precisa fazer esforço para ter elas, porque está na geladeira ou pede no iFood. Qual que é a resultante dessa incompatibilidade evolutiva? Um mar de sobrepeso e obesidade, um mar de insônia e um mar de depressão. E ansiedade. E ansiedade. Você entendeu? O nosso sistema, cara, não foi construído para viver nos tempos atuais. Se você não prestar atenção nisso, você tende a automatizar para outro lado e começar a ter comportamentos que vão diametralmente ao oposto para o que você foi selecionado a fazer. Pensa assim, cara. Em 2017, os caras ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia porque eles caracterizaram os genes do núcleo supraquiasmático que o Fábio falou, que a gente chama, eles botaram um nome super criativo. Genes relógio. Genes relógio, que é o relógio do nosso corpo. Tá. Um nome mega um criativo. Você tem que pensar que o gene ele é uma informação para você produzir uma proteína. Esse gene ele funciona mais ou menos assim. Ele tem uma frequência de produção de uma proteína. Essa proteína vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E aí, quando ela se acumula num determinado volume, meio que ela te bota para dormir. Tá. Certo? E isso acontece num ciclo de 24 horas. Tá. Então você começa a produzir proteína, ela se acumula na célula e quando ela enche a célula, ela inibe a produção dela mesma. E isso acontece em 24 horas. Por isso a gente tem o chamado ciclo circadiano. Ciclo circa, de ciclo, de ano, de De um dia. Ciclo circadiano. Sabe o que começa a dar o start na produção dessa proteína? Luz natural. Isso. Sol, luz natural. Aqueles receptores que eu te falei Do olho. do olho. Então, se você acorda... Eu sei que é muita informação, cara, mas é importante. Não, eu tô curtindo. Vai lá, porra. Se você acorda 8 da manhã e você deixa o seu quarto tudo fechado, sem entrar luz natural, e você só abre a cortina 11, meio-dia, pro seu cérebro você acordou 11, meio-dia. Porque não entrou luz para ativar aquela maquinaria. Então, quem quer resolver problema de insônia ou tem problema de dormir, na hora que acordar, abre toda a casa, cara. Deixa entrar o máximo de luz possível. Caralho, eu tô luz todo natural fudido, pra caralho, cara. Porque velho. assim, eu gosto de ambiente escuro, pô. Não, puta que pariu, velho. Abre a casa, velho. Porra, Se Igor. explica aí teus episódios de depressão, toque, ansiedade. Você pode botar na Luz conta natural, disso. cara. É mesmo. Cara, tem estudos mostrando, velho, que se você bota a sua mesa na frente da janela, o seu humor começa a melhorar durante o tempo, porque você tá pegando mais luz. A gente não foi feito pra ficar numa caverna o dia inteiro, cara. Por isso que esses programadores são tudo fodidos da cabeça, tá ligado? Vira à noite, no escuro. Por isso que o cara que trabalha com internet também é tudo fudido da cabeça, Cara, será? Você tem que ter pelo menos uma luz natural entrando de manhã. Toma café na varanda, passeia de manhã. Você tem que pegar luz nos seus receptores do olho, porque eles vão até o seu núcleo supraquiasmático e vão começar a rodar a maquinaria. De noite você vai sentir sono cedo. Agora, se você acorda 9 horas e se expõe à luz só às 2, quando você vai no mercadinho comprar o almoço, cara, pro seu cérebro você acordou às 2. Aí de noite você vai estar cansado e sem sono. Isso é comum pra mim, inclusive. Sim. E você resolve abrindo a janela, velho. Agora- Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso. E são coisas simples, né? São coisas relativamente simples. E daí você pensa numa coisa, né, Igor? Porque ele falou assim, dessa incompatibilidade evolutiva, né, cara? E daí, por exemplo, você pensa a epidemia de ansiedade que a gente tem agora, né? Essa epidemia de ansiedade, maior parte dela é por causa dessas questões de hábitos, certo? Ou seja, você acaba aumentando a atividade das áreas relacionadas à ansiedade, porque teu córtex pré-frontal não está funcionando direito, e aí você acaba interpretando as situações do dia a dia de uma forma mais catastrófica do que elas são. E aí você não consegue baixar esse nível de ansiedade porque você não tem atividade física. Porque você... E pensa no seguinte, o medo foi feito para você lutar ou fugir, certo? Então o que acontece? Você está com medo de um bicho, você sai correndo, foge dele, quando você se livra dele, você tem, depois de fazer atividade física, você tem aquele, volta para o teu nível basal, certo? Você tem aquele alívio que o pessoal fala, certo? No nosso caso, você fica produzindo ansiedade o dia inteiro, só que você não faz atividade física,
Você não descarrega. Daí aquilo. você não volta pro nível basal. Você tá sempre ansioso, sempre ansioso, sempre ansioso. Daí você não dorme direito, tá sempre ansioso. Aí você... Aí às vezes você tem comportamentos compensatórios com substâncias ou vícios comportamentais. Joguinho. Joguinho. E, cara, e sabe o que é o pior de tudo, velho? Nessa parada? O nosso cérebro, ele é plástico. Ele fica melhor com o tempo naquilo que você está fazendo. E isso serve para os dois lados. Se você começar a andar de skate, estudar uma nova língua, aprender física, qualquer coisa que você começar a estudar novo, o seu cérebro ele começa a se mudar via neuroplasticidade, fixar aqueles padrões de aprendizado e você começa a ficar melhor. Por isso que você aprende algo. Só que, cara, isso funciona pro outro lado também. Em outras palavras, uma pessoa que começa a ficar ansiosa e cada vez é mais ansiosa, o cérebro vai ficando bom em ser ansioso. É por isso que quando você trata um paciente com uma depressão ou com ansiedade, logo no início que abriu o quadro, a remissão dos sintomas tende a ser mais fácil. Agora, você pega uma pessoa mais velha, 20 anos deprimida. Cara, o cérebro é muito bom em ser deprimido. Cara, é excelente em ser ansioso. Aí fica mais difícil o manejo. Aí, muitas vezes, é necessário um medicamento. Porque o medicamento é como se você borrifasse um neurotransmissor que deixa ele mais mole. E aí você pode reformular ele de novo por meio da psicoterapia. Caralho, entendi. É da hora pra caralho, velho. Nossa, é muito louco. Lembra aqueles neurônios que internalizaram os receptores? Né? Então o que você faz? Ele internalizar o receptor, chega um nível biológico que você não produz mais neurotransmissor. Então o que você faz? Você bota artificialmente o neurotransmissor para estimular aquela região. Entendi. Caralho, que complexo, cara. Só que